Olá pessoal, tudo bem com vocês? A live de hoje promete, é a de número 248 e eu estou aqui fora de São Paulo para fazer esse ambiente até mais gostoso. Olha essas luzes atrás de mim, verde, de cura, tudo simbolizando aqui o nosso trabalho voluntário para proporcionar melhora para quem está aqui com a gente e também para quem vai assistir depois. Mas vamos lá. Eu preciso dar um aviso. O tema de hoje é sensível e, portanto, se você achar que não está em condições de assistir, tá tudo certo. Mas mesmo sendo sensível, se você achar que vale a pena, a nossa equipe de apoio estará cuidando de vocês. Afinal de contas, a gente está aqui preparado para fazer uma abordagem bem bacana sobre esse tema sensível. E da onde ele veio? Eu contei para vocês nos stories que uma coisa que estava chamando muita minha atenção, de médica já acostumada com caso grave, há mais de 30 anos, estava me chamando a atenção um movimento de mais pessoas com sofrimento profundo, com zumbido e um sofrimento profundo, mencionando uma vontade de tirar a própria vida, tá? E é por isso que a gente juntou um timaço hoje para abordar esse assunto do ponto de vista do acolhimento, da validação da dor, da parte da ciência, com um convidado aqui que já eu mostro para vocês conhecem e gostam dele, e com um depoimento, prova viva do que a gente está falando, de um casal que também vai aparecer. Então vamos por partes. Já se animaram aí? Vamos por partes, porque a gente está aqui com o coração aberto para doar nosso tempo, nosso conhecimento e nosso amor para vocês. Vamos lá. Primeira parte da ajuda, a equipe de apoio que fica aí no chat com vocês, enquanto a minha cabeça tá a mil pensando na próxima etapa. A Cristina, a Annelise, a Flávia e começando hoje oficialmente com a gente, o Dr. Célio também, tá? Então aproveitem essa equipe. Em segundo lugar, mas não menos importante, quem vocês já conhecem aqui de outras lives, apelidado por Geninho ou Enciclopédia Humana, pelo Arno Bogado que tá aí já com a gente, o meu pai, Vladimir, que já vai se apresentar. E a gente vai ter esse casal que mora no meu coração, que eu tive a oportunidade de conhecer aqui na live em agosto do ano passado e passou por uma jornada de transformação digna de ser contada, tá? Digna de ser contada. Então, a convite, esse timaço tá aqui hoje para ajudar vocês a entenderem essa questão sensível da dor profunda que cada vez mais pessoas com zumbido está passando, tá? Cada vez mais pessoas estão passando por isso, tá? Então, escreve aí no chat, vamos começar com esse acolhimento de maneira prática, porque aqui é um ambiente seguro e a gente quer muito que vocês entendam isso. Quem preferir ficar só assistindo sem se manifestar, tá tudo certo. Se quiser se manifestar, a gente tá aqui justamente para isso. Olha aqui a Celi Martins Bica falando dupla maravilhosa, obrigada. Uma super estrela aí nossa do passado, né? De uma live maravilhosa. O Sandro Roberto também, boa noite, senhor Vladimir. O Arno Bogado falando, essa live eu não podia perder por nada. A Karen Onofre também, fãzona de carteirinha do meu pai. Que bom que vocês estão aqui mais uma vez recebendo ele dessa maneira, tá? Hoje a gente não vai fazer atendimento, hoje a live é outra pegada para servir para todo mundo. Norman,
entrou aqui, né? Que bom, meu irmão. A Vivi tá aqui dos Estados Unidos, também tá aqui em Teresópolis, né? Hoje a gente tá com uma equipe. Então vamos lá para vocês que estão aqui. Aí, uma simpatia, seu pai, doutora. Aqui, é só elogiar. Paizão, se apresenta aí, vai. Andréa Pontilung, cunhadinho, querido. Beijo para você. Vamos lá, se apresenta aí. Bem, eu sou o pai da Tani. E é um prazer realmente participar dessa live com vocês, porque é mais um motivo de nós aprendermos, né? A vida se resume num aprendizado para que ela possa se desenvolver da melhor maneira possível. E quando a gente troca experiência, na verdade a palavra troca é para os dois lados ganharem alguma coisa, né? Então essa participação é interessante nesse sentido de ouvir e aprender. Com certeza, é essa a ideia. E como eu tô falando desde o começo, que a gente vai abordar um tema sensível aqui e no final da live a gente vai dar opções para quem se sente num momento desafiador. A nossa ideia com a live é que ela seja educativa o suficiente para gerar confiança de que o zumbido, mesmo em momentos mais desafiadores, porque isso pode acontecer desde o começo, ou pode acontecer só depois, a pessoa já está adaptada, pode acontecer só depois, quando o zumbido resolve sair da tendência de estabilidade e subir uma ladeira, tá? Então, mesmo em momentos desafiadores, é possível ter um resgate da qualidade de vida, tá? Não é necessário que o zumbido suma para a qualidade de vida ser recuperada. Então, a gente vai aos pouquinhos construindo isso, como eu falei, coração aberto aqui para receber vocês, tá? Então, eu já apresentei o time para vocês e eu quero puxar essa potência aqui do meu pai, que é físico nuclear, mas é muito entendido em neurociência, e é essa qualidade dele que a gente vai puxar aqui para a live de zumbido e esse descontrole emocional, tá? Que vem acometendo muita gente. Então, a gente estava comentando aqui antes da live e ele estava me contando um negócio que vai esmiuçar para vocês, que as emoções estão enraizadas no cérebro dos mamíferos há 230 milhões de anos, é isso? Simbora. Exatamente, né? Ou seja, nós temos os primeiros registros das emoções no cérebro dos mamíferos que viveram há 230 milhões de anos atrás. E essas emoções, elas aparecem como um mecanismo de defesa para a sobrevivência da espécie, em duas situações: ou lutar ou fugir. Mas se essas emoções, na realidade, são mecanismos de sobrevivência, tudo indica que elas surgiram com o próprio surgimento da vida há 3 bilhões 860 milhões de anos atrás. Mas as pesquisas chegam até onde os fósseis permitem, que é 230 milhões de anos. Físicos adoram números, né? Adoram números, não é assim? Sim, sem dúvida. Porque os números são significativos. Sem dúvida. Bom, então, na verdade, a ideia da gente mostrar esse enraizamento é que vocês entendam que a manifestação de emoções exacerbadas ou descontroladas a ponto de prejudicar a própria vida não é fraqueza. Isso é parte de um mecanismo biológico. É lógico que dependendo do descontrole, o tiro sai pela culatra, porque é para você manifestar um mecanismo biológico. Ô Vivi, você consegue fechar a porta por causa do barulho da chuva, por favor? O que é um mecanismo biológico pode se voltar contra você. Faz sentido? Faz sentido. Né? Então tudo é questão de quantidade, né? Nessa vida, né? Porque não se pode perder de vista que lutar ou fugir provoca diferentes tipos de comportamentos cerebrais, mas todos esses comportamentos têm a função única de preservar a vida, porque a vida é única e indispensável para a manutenção da espécie. Por isso o cérebro trabalha
dia e noite sem parar, às 24 horas. Exatamente. Quem acha que quando a gente dorme o cérebro está descansando, ele está fazendo trabalhos de outra natureza. Então o cérebro nunca descansa, ele está ali o tempo inteiro ligado a o que pode ser mais benéfico para a vida. De qualquer jeito, o que é importante a gente entender aqui? 80% segundo uma pesquisa dos Estados Unidos de 40 anos, 1984, 80% das pessoas com zumbido entrevistadas na rua, aleatoriamente, que tem zumbido, não tinha dado um mísero passo para procurar ajuda. E isso foi importante porque mostra que não basta ter zumbido para sofrer. Se 80% das pessoas nem procuram ajuda, é porque o sofrimento não é o comum, é a exceção. E quando que o sofrimento vira impactante? Quando a presença do zumbido, um som, é atrelada a um perigo eminente. E quando o cérebro está lá percebendo essa sensação de ameaça, ele reage com essa ideia de luta ou fuga, porque a ameaça gera medo. E o medo precisa dessa proteção, certo? E como que eu vou me proteger lutando contra uma ameaça? Quer dizer, eu vou lutar ou eu vou dar no pé, eu vou fugir. Então, esse mecanismo, a gente pode ter um cérebro brilhante, a gente pode ser geninho, e mesmo assim esse mecanismo de autopreservação da vida, né, e de luta ou fuga é básico. É básico. Faz sentido? Faz sentido. Quer adaptar? Quer corrigir? Quer alguma coisa? Não, porque, veja, como a gente comentou agora há instantes, o cérebro trabalha dia e noite sem parar. Se ele trabalha dia e noite sem parar, é para preservar a vida. Perfeito. Então, o cérebro desenvolve esses mecanismos de preservação na forma dessas emoções básicas. E elas foram identificadas a partir de 1980 por um trabalho feito por um biólogo e psicólogo americano, Dinamo Plutchik, né? E ele constatou... É o quê? Era um matemático? Não, um biólogo, e psicólogo. Tá. Né? E nesse trabalho ele identificou, com experiências feitas em diferentes mamíferos, né, que o cérebro primitivo desenvolveu 8 emoções básicas. E isso é interessante, né? Porque 8 emoções básicas, como a gente vai discutir logo mais, elas são fundamentais para a preservação da vida, novamente. É preciso frisar bem o sentido de preservar a vida. A vida precisa ser preservada, porque se a vida não for preservada, não há continuidade da espécie. Perfeito, perfeito. E aí, dentro dessa questão dessa base de luta ou fuga, o que a gente vê? O zumbido, para mim, na enorme maioria das vezes, está representando um ritmo acelerado de funcionamento de uma parte da via auditiva que está trabalhando a mais para tentar compensar um trabalho a menos que outra parte da via auditiva está fazendo, tá? Então, como se fosse uma empresa, tem funcionário trabalhando a menos, vamos acelerar uma outra parte da equipe para ver se compensa isso. Então, na minha ideia de quem, 30 anos no jogo aí do zumbido, eu não vejo a intenção do corpo de criar o zumbido como algo ameaçador à vida. Eu não vejo. Eu vejo como tentativa de compensação, tá? Mas o que acontece? As pessoas que têm zumbido começam com algo abrupto, às vezes da noite para o dia, vai dormir saudável e acorda com zumbido. Olha o susto que isso pode representar na vida da pessoa. Ou seja, a gente entende, a gente valida as emoções, né? A gente sabe que isso pode desestruturar, mas não é vantagem nenhuma para a pessoa que sofre com zumbido perpetuar uma imagem dele associada a um perigo.
porque senão cada vez mais o seu cérebro quer se defender, se proteger do zumbido ou lutar contra ele. E, portanto, uma das partes que eu acho fundamentais para que o cérebro possa se permitir mudar de percepção é a gente entrar com um pouco do cognitivo, explicando o que é o zumbido, lógico, no caso de cada um, tá? Mas na enorme maioria, esse ritmo acelerado tem uma função de proteger, de alinhar essa via auditiva, tá? Então, eu vejo isso na cara dos pacientes que eu atendo, que às vezes eles falam, doutora, nunca ninguém me explicou isso, né? Então, todo mundo só fala, não tem o que fazer, não tem o que fazer, e o peso emocional de um zumbido que já está fazendo sofrer aumenta cada vez mais. Então, o cognitivo pode ajudar, mas a gente tem esse mecanismo de luta ou fuga do cérebro reptiliano, quer dizer, a gente não pensa na hora de reagir. E, portanto, entender isso pode ser um jeito do paciente, da família também validarem e acolherem esse sofrimento. Então, acolhimento e validação acho que são fundamentais. E a gente chamou profissionais de saúde hoje aqui também para entender. A gente não pode falar, isso é besteira, para alguém que está sofrendo. Isso é besteira, isso não é besteira. Isso está associado a uma carga enorme das emoções enraizadas e cada um com a sua experiência passada em relação a ameaças. Faz sentido? Faz sentido. Por isso que esse trabalho desenvolvido pelo Plutchik, identificando essas 8 emoções básicas, esse trabalho é interessante porque essas emoções são agrupadas em 4 pares de emoções, mas cada par tem uma emoção, tem uma emoção considerada positiva e uma emoção considerada negativa. O que seria emoção positiva e negativa? É só uma nomenclatura de referência, não que a emoção possa ser positiva ou negativa. Sim. Ou seja, os pares são opostos. Então, o cérebro, essas 8 emoções básicas, elas são agrupadas em pares opostos. Por exemplo, alegria tem o seu oposto, que é a tristeza. A confiança tem o seu oposto, que é a repulsa, ou nojo, né? A expressão nojo, a palavra nojo parece que nunca é bem aceita, é o oposto, né? O medo com o oposto, que é a raiva, e a surpresa com o seu oposto, que é a antecipação. Bom, essas 8 emoções básicas, elas se combinam entre si, em combinações primárias, secundárias e terciárias, e acabam gerando 256 tipos de emoções. Físicos gostam de números. Novamente, para mostrar que o básico, as 8 básicas, não se mantêm como 8 básicas. Elas têm filhotes. E esses filhotes geram emoções secundárias, terciárias, e assim... É como se fossem as cores, né? Também, se a gente pegar as misturas de cores. É um bom exemplo, né? E nós vamos então percebendo que ao longo do tempo as emoções se ramificam, mas no fundo todas elas estão associadas ao sentido de preservação da vida. E aquela história de que só existe indivíduo racional e emocional não é verdadeiro. Porque se a emoção ela está associada à defesa da vida, então não é inexistente no indivíduo racional. Ou seja, todos os indivíduos têm emoção, todos os seres vivos têm emoção a partir dos mamíferos, né? Pelo menos que a experiência foi detectada nesse sentido. Por exemplo, medo. Medo gera a necessidade de você buscar uma proteção. Essa proteção ou está na luta ou na fuga. São opções que você tem. Então, naquele momento específico em que surge o medo,
e a necessidade que você tem de buscar uma proteção contra aquele medo para ele não virar uma fobia, né? Então você vai fazer o quê? Você vai buscar uma proteção. Que tipo de proteção? Depende do nível de memória que você tem em que esse sistema de proteção está armazenado. Certo. Eu queria dar 2 exemplos aqui do envolvimento emocional, né? Vários de vocês conhecem a minha história de zumbido. Daqui a pouco ela está fazendo 27 anos, né? Em julho desse ano vai fazer 27 anos. E que eu olho para ela como um zumbido 100% emocional, tá? Então, para quem está aparecendo aqui, Ana Leite está pedindo ajuda, um zumbido 100% emocional. Minha mãe morreu, eu tive zumbido. Eu já estudava zumbido e não acreditava no emocional como fonte de zumbido, tá? Então, zumbido emocional meu, fui para terapia, ressignifiquei o luto. Eu não fui para terapia pelo zumbido, eu fui pelo sofrimento do luto. Eu não fui pelo zumbido, eu fui pelo luto. Ressignifiquei o luto da minha mãe e todos os outros. O que eu falo que eu ergo um pedestal para minha psicóloga da época lá em 2027, tá? Então isso eu considero um zumbido emocional. Recentemente eu tive a oportunidade de atender um paciente cujo zumbido foi num show, que é um zumbido mais físico, orgânico, palpável, que inclusive é reprodutível em pesquisas animais. O animal não avisa que está com zumbido, mas ele gera sinais através de exames eletrofisiológicos ou de mudança de comportamento em relação ao silêncio que ele conhecia antes. Quer dizer, se é um negócio completamente orgânico, dá para entrar num componente emocional avassalador. É exatamente esse o termo. Porque a partir do momento que o zumbido surge, inclusive abruptamente, como eu estava falando, um dia não tem, no outro acorda com ele, né? A ideia é que isso acabe virando a questão da vida da pessoa, tá? Então já a gente vai chamar um casal top das galáxias para contar pra gente essa vivência prática, tá? Então, a partir do momento do componente emocional, uma coisa que eu tenho reparado, e vocês podem me dizer se acharem que quem sofre muito com zumbido, é a culpa que a pessoa tem de achar que provocou, porque se ela soubesse antes, ela não teria ido para essa situação geradora de zumbido. Então eu lembro de um jovem que eu atendi há mais de 15 anos, que morava na praia, e ele tinha o hábito de, quando chegava da praia, ele usava um esguicho para se lavar da água salgada antes de entrar na casa. Ok. E um determinado dia, esse jovem resolveu botar a água no ouvido para limpar o ouvido. Ele teve uma dor imediata, porque aquele jato de água no ângulo que ele colocou perfurou o tímpano. Foi uma perfuração ampla, que não cicatrizou sozinho. Ele tentou gerou um zumbido, ele tentou cirurgia na cidade dele, não deu certo, para fechar o tímpano, não deu certo, e ele veio para mim num estado calamitoso. Mas a culpa dele, assim, doutora, por que aquele dia eu inventei de botar o esguicho no meu ouvido? Tá? Então eu acho que a culpa de ter feito um negócio gerador de zumbido é mais avassaladora e destrutiva do que o próprio zumbido. Até porque a gente gosta de medir intensidade do zumbido. E às vezes pessoas com um sofrimento enorme não têm um zumbido alto. Tá? Existem casos e casos, mas só para vocês entenderem um pouquinho do porquê que a gente tá puxando esse assunto aqui para vocês. Então quero saber aqui do casal Elder e Daniela, se vocês estão prontos. Me avisem se eu puxo pela Daniela ou puxo pelo Elder, tá? Me avisem aqui por escrito. Pai, você queria falar mais alguma coisa? Você estava com a mão assim? Lembrando que essa classificação de emoções
em quatro pares opostos, né? Ela é extremamente interessante, por exemplo, no caso do zumbido, né? A pessoa tem zumbido e esse zumbido gera um medo. Sim. Na pessoa, e ela quer buscar uma proteção. O oposto do medo é a raiva. Então, qual é a consequência do teu zumbido em relação à raiva? É de destruir aquilo que está incomodando. Então, a pessoa quer destruir a fonte do seu zumbido. Tá? E para destruir a fonte do seu zumbido, existem diferentes alternativas, porque a manifestação da emoção medo e raiva, ela varia de pessoa para pessoa. E na mesma pessoa, varia de instante para instante, dependendo do nível de estresse da pessoa. Então, em determinado instante, o nível de estresse pode ser baixo e o zumbido pode ser baixo. Mas basta que o estresse aumente e o zumbido, consequentemente, pode aumentar, não necessariamente, mas consequentemente pode aumentar. O que ela quer? Ela fica com raiva. Ela fica com raiva. Isso aumenta ou diminui a intensidade do zumbido? Piora muito. Quem aí percebe que quando tá com medo ou com raiva de quem quer que seja, a gente não tá falando só do zumbido, raiva do chefe, raiva do marido, raiva do cachorro que destruiu a casa, quando tá com raiva o zumbido piora. Escreve aí pra gente ver, né, que quem tiver isso não tá sozinho, não tá sozinho. As emoções têm muito poder para piorar o zumbido. Tá? Ou para causar, que foi o meu caso, ou para piorar, como foram esses dois outros casos que eu citei aqui para vocês, né? Beleza, então é isso aí. Deixa eu só chamar aqui o casal. Vamos botar, deixa eu só achar aqui o Elder. Que vocês vão ver aqui, ó. Elder, peraí. Elder, ponto. Pronto, Elder, tô convidando. Se o Instagram estiver atualizado aí, é só clicar nele. Aê, já entrou. Aê, casal, tudo bem? Vamos de quarteto hoje, hein? Oh, que é isso, hein? Tudo bem? Essa live é para ser poderosa. Oh, Bem-vindo. com certeza. Vamos mandar energia aí para um monte de gente, energia boa. É isso aí, gente. Então, só antes de começar com vocês aqui, deixa eu só citar aqui por causa da Ana Leite, né? Que está pedindo ajuda. Ana, acho que uma coisa básica para todo mundo entender que hoje a gente está falando do sofrimento, do descontrole, do impacto, né? Mas nem sempre é assim, tá? E o zumbido tem várias causas diferentes e, portanto, pela lógica, vários tratamentos diferentes, certo? Sim. Não faz o menor sentido quem estiver aqui na live, mesmo que tenha caído de paraquedas hoje pela primeira vez, achar que um sintoma tão heterogêneo, com tanta coisa por trás, em volta, vai ser tratado com um tipo de coisa igual para todo mundo. Não tem sentido. Então, desapega dessa ideia, tá? Agora, como o zumbido tem umas causas que às vezes são super simples. Vou repetir, devagar. Super simples. Não dá pra gente botar tudo na mesma cesta. Tá? Então, alguns zumbidos são causados por contraturas musculares aqui da musculatura da frente do ouvido ou de baixo do ouvido, que um olhar do dentista e do fisioterapeuta que entenda de zumbido, lógico, né? Que não vai falar assim, não, zumbido não tem nada a ver com isso. Não é desse povo que a gente precisa. A gente precisa de uma equipe que dê valor ao zumbido. Alguns zumbidos que são fruto de momentos de descontrole alimentar também podem ser super simples de melhorar. Lógico, vai depender do quanto a pessoa está aberta a fazer mudanças de vida, né? Tudo, mas pelo ponto do resgate do zumbido,
Tem coisa muito simples, acredite. E a gente tem 3 pesquisas publicadas de remissão total do zumbido, remissão total e duradoura, que é o nome chique, né, científico aí que a gente deu para a cura do zumbido, só para provar que ela pode existir. Mas em nenhum problema de saúde, curas são universais. A gente só precisa entender que quem ainda está naquela lama de pensamento genérico que o Google, né, ou às vezes profissionais de saúde ainda colocam na cabeça de vocês, que é não tem o que fazer. Tem que aprender a conviver com isso. Não tem cura nunca para ninguém, nem agora, nem no ano 3000. Quer dizer, esse tipo de informação ninguém está precisando. Tá? E a gente fez essas pesquisas que é para botar um cala-boca em quem fala assim. O que não quer dizer que o outro lado seja verdade. Ah, então tem cura para todo mundo. Nenhum problema de saúde é assim. Então, nem 8, nem 80, meio termo, equilíbrio, é sempre melhor para vocês que estão aqui, né? E agora, paizão, Helder, Daniela, gente, eles são uma dupla e tanto. Tchau, me fala. Eu falo muito bem de vocês, viu? Então, queridos, né? Vamos lá para essa visão, esse lado mais humano, inspirador e real, uma prova social real de que o sofrimento pode ser amenizado. Então, Helder, você quer contar um pouquinho lá como é que foi acho que fim de julho ou começo de agosto de 2025, quando tudo começou? Opa, vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos que estão nessa live, os tantos que estão ao vivo agora e os próximos 2.000 e tantos que vão conectar depois, né? Vai chegar em muita gente, se Deus quiser. Boa noite, o pai da Tanil, Vladimir. Muito bom estar aqui, tá? Fico feliz de poder estar ajudando esse grupo aí, esse time, né? Isso realmente é um timaço, né? E eu estar aqui, então, bicho, eu sou o mais baixinho de todos. Não é, não. É 1,80 m que você tem, né? Não, 1,91 eu tô lá em cima. Ó, mas assim, ó, voltando para o contexto, esse zumbido aconteceu comigo, foi no dia 3 de julho, eu lembro direitinho, por volta de 7h30 da noite. Eu estava num auditório, onde estava tocando uma música na igreja, e de repente eu virei para Dani e falei, bem, fala no meu ouvido aqui, do lado direito, né? Ela falou a voz robotizada, a voz entrou robotizada. Até então, fiquei com aquilo, né? Falei, procurei o hospital, fui para casa e tal, dormi robotizado. No outro dia cedo, por volta de 10 horas, 11 horas, a voz robotizada voltou, começou a voltar ao normal. Passado esse período, veio o zumbido, tá? Até então, foi novo para mim, igual você comentou, o zumbido veio, começou aquele barulhinho, e eu preocupado com a voz robotizada e aquele zumbido ali, nem fui dando bola, nem fui tomando conta. Só que num devido momento, a voz foi voltando ao normal e o zumbido começou a ganhar destaque na minha vida, destaque nas minhas... Tudo que eu olhava, tudo que eu pensava, só vinha ele, só ele vinha, não tinha outra coisa. Sabe, ele tirou tipo assim, vamos falar, além dele roubar o meu silêncio, né, ele começou a ficar destaque na minha vida. Então, e aí... Só um minutinho. Claro. Para algumas pessoas, eu falo, só para ficar uma imagem visual, porque eu sou visual, né? É quando o zumbido tá aqui na frente, tá? Isso. Então você olha a vida, né, tá aqui na frente, mas o zumbido se interpôs de um jeito que tudo que você olha é através do zumbido, né? E o tratamento pode muito bem pegar esse zumbido e colocar aqui de lado, de modo que você recupere a visão da vida que você tinha antes, a qualidade de vida. E algumas pessoas conseguem colocar o zumbido aqui atrás, né? Saiu da frente completamente. Então, só para associar aqui esse negócio, um negócio visual ao auditivo que você está falando. Muito bom. Claro, perfeito. Ó, aí, então foi isso, tá? Realmente, isso aí é uma analogia interessante, é isso mesmo que aconteceu. E aí começou a minha peregrinação, tá? É Google, é informação, busca profissionais. Graças a Deus, isso que você acabou de falar aí agora, com relação a isso não tem cura, isso já saiu da minha mente. Graças a Deus, foi uma coisa que eu libertei, foi isso, de falar assim, isso não tem cura.
E realmente é o que, vamos falar 100%, mas 98,9% ouve isso num consultório, ouve isso de um profissional. E isso, para quem está recebendo esse zumbido, é uma coisa que eu não tinha. Então, minha vida, teoricamente, estava tudo certo. Sabe quando você fala assim, minha vida está 300%, de repente chega um zumbido? Então é isso. Então, coisa que a gente menos quer ouvir realmente é que não tem cura e que você tem que conviver com isso. E graças a Deus, isso é uma inverdade. Isso não é verdade. Né? Então, e aí eu comecei essa peregrinação buscando informação e não achava que só coisa ruim, só informação desnecessária. E aí, o que foi acontecendo com o tempo? Isso foi aumentando, o zumbido foi mais ainda fechando essa telha, e eu entrei num loop na minha vida. A questão emocional começou a subir muito em mim, né? Essa questão de pensar, sabe, não vou conseguir, isso não vai ter cura, eu vou ter que viver com isso. Pensa eu acordar de manhã com isso, vou dormir com isso, vou precisar ficar tomando remédio para depressão, para dormir, Rivotril e tal. Eu sou uma pessoa que não gosto de tomar, evito o máximo, né? Procuro o corpo trabalhar por mim mesmo. E isso foi me gerando um loop tão grande, eu fiquei tão mal, mas muito mal, tá? E assim, aí graças a Deus, né? A gente tá falando de julho para cá, isso vai fazer um ano, 3 de julho. Não sei se o seu, doutora, foi nessa data também, mas foi em julho. E de 3 de julho para cá, eu venho buscando isso, né? Então, com vários ensinamentos, tá? Vários ensinamentos no sentido assim, acreditar no processo, sabe? Isso é fantástico. Acreditar que entre aqui e aqui, o zumbido tá aqui, a cura tá aqui, você tem que percorrer esse pedacinho aqui até chegar aqui, tá? E isso leva tempo, tá? Então eu tô falando com um público que às vezes estão, sabe, tem um zumbido, tá desesperado, tem público, tem vários públicos, né? Tem aquele público que já está acostumado com o zumbido faz tempo, tem o público que está acostumado com o zumbido que surgiu agora. Às vezes vai ter gente na live aqui que vai falar assim, pô, meu zumbido apareceu ontem. E se ele está aqui na live já ouvindo isso, ele já vai livrar um monte de coisa, né? Já vai livrar um monte de coisa indesejado que ele vai poder ouvir coisas corretas e coerentes. Então, assim, basicamente é isso. Então, eu venho acreditando nesse processo. Eu consegui, comecei a tomar remédio antidepressivo para dormir. Já estou no desmame, tá? Então, menos de um ano eu já consegui, graças a Deus. E não a Deus, e claro, essa pessoa maravilhosa aqui que está do meu lado, que ela também, vou dar espaço para ela falar aqui, porque ela que me segurou, ela é meu porto, ela que me ajuda, ela que está comigo aqui todo dia, né? Então, assim, isso é fantástico, tá? Isso ela é minha vida. Então, assim, eu quero dizer para você assim, ó, acredite, tá? Acredite. O zumbido ele vai te atormentar sua cabeça, ele vai te deixar. Só que você tem uma força dentro de você que você não acredita de onde você tira, tá? Eu tô te falando como exemplo vivo, tá? Eu fui lá embaixo mesmo, tá? Literalmente, fui lá embaixo. E graças a Deus já tô escalando e tô indo para cima, né? Então, assim, isso para mim, falar aqui para vocês, falar para você, doutora, é uma alegria muito grande, porque eu acho que eu vou ajudar pessoas que estão na mesma situação que eu estava lá em julho, tá? Não estou dizendo que eu estou curado, não estou, mas nós estamos na captura dela, né, doutora? Nós estamos na busca dela, Aqui né? do lado. Tá aqui do lado. E eu acredito que isso um dia vai acontecer e eu vou voltar aqui para declarar isso e falar isso para vocês. Mas é isso, ó. Deixa eu dar um tempinho, senão eu fico só eu falando aqui e a gente vai longe, né? Deixa eu fazer Espero, um. espero Oi. ter. Pode falar, doutor. Deixa eu fazer Como é que é aquele ditado lá por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, né? Então eu quero chamar a Dani, essa grande mulher, que eu também eu passei a admirar muito mais depois que eu vi todo o seu trabalho. Então já chego aqui, já convido o casal, né? Mas, Dani, eu queria que você contasse aquela história que eu achei maravilhosa, do seu jeitinho de contar,
de como a sua força fez você vir parar na live a primeira vez lá em agosto do ano passado, tá? E depois eu quero que você fale de como foi esse seu papel de esposa assistindo, como você já tinha falado, o amor da sua vida dar essa afundada. E só antes de eu te passar a palavra de verdade, eu vou citar um negócio. Eu tenho uma amiga que já participou aqui da live, é a Cris Guerra, que agora virou Cris Paz, tá? Sigam ela, vale a pena. Ela tem um livro onde ela comenta que o fundo do poço é um lugar que todo mundo deveria conhecer, para nunca mais querer voltar. É para isso. Não é para ficar lá, não é para morar lá, para enraizar lá. É para falar, meu Deus do céu, nunca mais. O que que eu posso fazer para que nunca mais eu vá para esse destino? Então, se eu fui para uma praia e foi nossa, deu tudo errado naquela viagem, eu não quero mais ir para lá, eu quero ir para outros lugares, né? Que o destino não seja mais o fundo do poço. Dani, com você. Bom, primeiramente, eu não vou repetir as palavras do Elder, né? Porque eu também sou emotivo, vou ficar redundante aqui. Mas, em resumo, eu sou muito grata a Deus, porque em meio a toda essa tempestade, quando eu fui recebida em um consultório e o médico me disse, olha, falou para o Helder, né? Não tem cura, não tem o que fazer, vai para sua casa e procura um psiquiatra, que vai ser a melhor alternativa para você. Um psicólogo, vai procurar ajuda. Eu não acreditava nisso, porque eu acredito no milagre, eu acredito na força, eu acredito na vontade, na fé. Eu tenho muita fé em Deus, porque Deus ele é tremendo. Essa questão do fundo do poço é a mesma coisa quando se fala no deserto. O deserto é lugar de passagem, isso é bíblico. Na Bíblia fala isso, que do deserto é lugar de passagem. Você tem que passar ali para você saber o que que é ali, mas ali não é lugar de moradia. E isso é a mesma coisa, né? O fundo do poço. E aí, quando essa negativa de que não teria cura, não teria jeito, eu não concordo com isso. Para me convencer de uma coisa, tem que ser muito bem definida e estruturada. E eu comecei a buscar alternativas. E, de repente, me passaram um contato de uma pessoa, né, que é essa que eu estou falando aqui na minha frente agora, essa iluminada, essa pessoa que, para mim, assim, é um girassol na minha vida, ela sabe disso também. E que através dela, claro, acho que toda a honra e glória a Deus, em primeiro lugar, a minha fé, a minha postura, mas aos profissionais que Deus colocou na minha frente. E você foi uma das primeiras. Aí você veio o Jefferson, que é o fisioterapeuta, que está aqui na live com a gente também. Veio a Fono, foi vindo uma série de pessoas aí, né? Que eu não posso ficar citando o nome, senão eu vou esquecer. Isso. Mas são pessoas que me deram direcionamento, me ajudaram, eu sempre estive do lado do Elder. E no dia que teve a live, eu peguei o telefone e foi a primeira vez que eu peguei e tive contato com a doutora Dani e falei, olha, a hora que ela começou a falar, eu vou sortear uma pessoa aqui para participar, o Elder estava caído, realmente caído no sofá, desbruçado ali no sofá. A doutora lembra da foto dele, literalmente caído, a base Assim, de ó, como se o meu pai fosse o sofá aqui, ele estava sim, assistindo a live com sim, ela assim, ó. sim. E eu olhei para ele, Uhum. ele não sabia nem o que estava acontecendo. Eu falei para ele, olha, vai ter uma live agora e nós vamos ser o sorteado. Eu nem olhei para ela. Ela só falou e eu fiquei do jeito De que estava. repente chamou lá a Daniela. Eu falei, aqui, ó. E aí tudo começou. E aí tudo começou. Foi bem assim, uma cascata de eventos que mudou um pouco essa energia do Sim, que lama, que às vezes, ouvir, né? Ler no Google, fazer toda essa trajetória, que areia movediça, vamos dizer assim, né? A lama. sim, Sim. Que coisa que puxa todo mundo para baixo, né? sim, E eu me orgulho de fazer aqui nesse fim de domingo um oásis no meio do deserto, né? Porque a sim. gente está aqui
para passar esperança, porque se eu me curei, gente, eu não posso ser uma coisa normal. Não pode, não pode. É só uma questão de talvez eu tivesse que passar por isso primeiro, porque eu sou divulgadora da causa. E se eu não tivesse passado, talvez demoraria muito mais tempo para eu acreditar, né? E a partir do momento que eu falei, pera, aconteceu comigo, eu tive zumbido, ele sumiu, né? Vinculando um zumbido emocional à terapia e ressignificação do emocional, o zumbido foi embora, né? E como eu sempre falo, não é por estresse, porque o estresse continua na minha vida, mas é ressignificação desse bololô, Sim. bololô incrível que me pegou de jeito, né? Mas, enfim, então, dentro dessa questão, né, eu sempre gosto de alinhar a causa do zumbido, e por isso a gente investe tempo, quando faz o atendimento aqui, tentando entender qual é a causa de cada um. Porque se fosse igual para todo mundo, por que que ia perder tempo, gente? Mas a gente gosta de atrelar o zumbido da causa X ao tratamento possível de interferir com a causa X. Esse é sempre meu plano A. E algumas vezes isso dá certo. Quando não dá certo, aí qualquer plano A é seguido de plano B. Não deu certo, aí a gente vai para um gerenciamento só da qualidade de vida, sem a causa. Não que não seja importante, por isso as aspas aqui, né? O gerenciamento da qualidade de vida é super importante, tá? Mas se eu puder atrelar uma causa, gente do céu, né? Para que eu vou ficar dando Novalgina para toda dor de cabeça se tem dor de cabeça com causa diferente? Isso não é inteligente, isso não é lógico e coerente, não é, pai? Não faz sentido? Né? Não é todo mundo com dor de cabeça que vai reagir da mesma maneira, tá? Então, eu achei que vocês foram fantásticos nessa questão do foi um ponto de virada do jeito que a Dani conta, né? A partir da live que desencadeou uma sequência de eventos que e profissionais, né? Uma coleção de profissionais, como vocês Sim, falaram, sim, que fizeram o Elder mudar de frequência e falar, vamos sim. acreditar em outra coisa, né? E a fé dele também, viu, doutora? Porque Com ele, certeza. ele, ele comentou, eu acho que a gente tem muita facilidade de lembrar do que é ruim, né? Mas o que é bom, às vezes a gente esquece de falar. Mas ele tomou a decisão de aceitar, ele tomou a decisão de acreditar, de vir comigo nesse momento de fé. Então, a decisão foi dele. Eu incentivei, sim, a todo momento eu estava segurando a mão dele, mas a decisão foi dele. Eu não pude fazer nada por ele. Porque Uhum. foi o que você mesmo já disse, eu consigo vir até aqui, daqui para frente, quem faz é você. E ele Sim. fez. E Ele vem fez e fazendo, vem fazendo. e vem fazendo. Beleza. O Helder, e teve nesse processo todo, nesse contínuo, né? Teve algum momento que para você foi decisivo, um momento de virada, de passar a acreditar que a melhora é possível? Porque uma coisa é motivação. Você pode estar motivado assim, eu vou fazer. Mas teve algum momento que você falou assim, nossa, tá mudando, tá melhorando. Sim, teve. E isso, inclusive, eu cuido disso hoje, tá? Com pequenas conquistas, com pequenas vitórias, tá? Vamos dar um exemplo do campeonato do futebol. O futebol são vários jogos em busca de um campeonato, né? Então, o que que acontece? Ao longo desse período, eu tenho tendo várias conquistas. Quais são? Uhum. Por exemplo, eu fiquei hoje a manhã inteira resumindo. Eu agradeço a Deus por isso. Eu fiquei meio período sem perceber os números. Entendeu? Então, Olha que lindo isso. essa consciência e virada de chave que eu tive foi quando eu parei, pensei, olhei para mim e falei assim, cara, eu preciso levantar. Eu tenho muita coisa boa para viver ainda, eu tenho muita coisa boa para ver, tá? E eu preciso mudar, eu preciso pensar, eu preciso rever o jeito que eu estou tratando isso. Ele não pode ser o ator coadjuvante dessa minha vida, esse zumbido. E aí, desse momento, eu comecei a buscar
isso dentro de mim. Ó, não, isso não é, isso vai dar certo. E comecei a acreditar, é o que eu falei no começo, comecei a acreditar nas pequenas conquistas. Ah, é 2 segundos sem zumbido? É 2 segundos sem zumbido. Perfeito, sabe? Assim, eu não enxergava isso como conquista, entendeu? Então, assim, então essa virada, esses pequenos momentinhos que foram as minhas viradas de chave que eu venho aplicando hoje em dia, entendeu? Então, Maravilha. basicamente é isso. Muito bom. E eu quero perguntar aqui para vocês. Vocês estão gostando desse casal? O Helder e a Daniela. Vocês estão gostando? Eu quero ouvir essas respostas. Enquanto isso, Paizão, quer falar alguma coisa na sua ótica das emoções em relação ao que você está ouvindo? Bom, na narrativa dele estão presentes os quatro tipos básicos Emoções. aliás, os 8 tipos básicos de emoções, né? Ele mostrou, em certos momentos, a tristeza de ter o zumbido, depois a alegria de recuperação, mostrou a repulsa inicial, depois a confiança de que poderia vencer, e, finalmente, a reação diante da surpresa de ter o zumbido. Então, você percebe que as 8 emoções básicas do Plutchik, nos seus 4 pares, se manifesta claramente nessa questão do zumbido. Né? Muito bom. É, gostei mesmo. É uma visão. Depois, eu vou até ver se eu consigo ver em paralelo aqui para mostrar para vocês. Esse jeito do Plutchik representar ficou quase um modelo de. Era rosa das emoções? Roda. Roda das emoções. É bonito, assim, sabe? Do jeito que ele conseguiu. Depois eu vou ver se eu até consigo aqui. Nós fizemos uma A live. gente fez uma live, com certeza. Mas, ó, vamos ler aqui o que o povo tá falando do casal. Peraí, ó. Eu perguntei se estavam gostando. Aqui. Sim, 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 grandioso. Sim, incentivador. Amando os dois, eles são maravilhosos. Sou suspeita. Josi Guilherme, alguma coisa assim. Lindo depoimento, inspirador. Tô gostando, são ótimos. Sim. Muito bom. Um amor, a dupla. Opa, o quarteto. Ah, obrigada, Flávia, que legal. Muito bom. É isso aí. Vocês são sensacionais, é isso aí, ó. A gente não tem como não gostar, não tem como, né? Mas, Você enfim. sabe, obrigado. Não, isso é muito gostoso. Eu acho que vocês têm uma história absolutamente inspiradora, né? E eu queria perguntar assim, Helder, como que tá a sua vida hoje? Então, compara o hoje, fim de março de 2026, com o que estava antes de, junho de 2025, antes de tudo acontecer. Tá, ó, é assim, ó. O zumbido, igual ele veio na minha vida, junto com ele veio muito aprendizado, tá? Eu aprendi muito de 3 de julho para cá. E muita coisa que às vezes pode parecer que o zumbido trouxe só coisa ruim, não trouxe. Ele trouxe coisa boa também. Eu tenho que, né, não dá para pôr toda a culpa nele só de coisa ruim. Veio coisa boa também. Então o que acontece? Hoje a minha vida, ela tá muito boa, tá? Assim, é claro que não vamos. Eu tenho os momentos, como a gente tem os momentos, às vezes você tá legal num dia, às vezes no outro você não tá, às vezes você tá alegre hoje, você tá mais triste hoje, tem esses momentos. Só que assim, é aquilo que você falou no início, eu já consegui abrir. Tem dia que ele tá aqui do lado, tem dia que ele vem para trás, tem dia que ele passa na minha frente. Ele tá assim, você entendeu? Mas assim, eu tô muito bem, tá? Igual eu te falei no começo, eu já tô no processo de desmame de medicamento. Eu acho que até mais uns 15 dias eu zero tudo, tá? E tô respondendo bem a esse desmame. Então isso para mim é a pequena conquista que para mim já é uma mega conquista, né? É grande, é Grande. enorme essa conquista. Sim, sim. E aí, assim, eu só tenho que agradecer, tá? A todo mundo, aos profissionais, a Deus, a essa maravilhosa aqui, a todos, 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 sem exceção. Eu não vou falar não, porque senão eu esqueço de todo mundo e aí todo mundo vai ficar bravo comigo. Mas eu tô super bem. E assim, e eu desejo isso que está acontecendo comigo hoje,
com todos que estão assistindo e com todos que irão assistir. Sabe, que vocês fiquem bem, sabe, que procure ter fé, acreditar que isso vai passar e vai dar certo, tá? Acredite, acredite. Muito bom. Posso Muito falar bom. uma coisa? Pode. Até para finalizar o que o Elder fala, essa questão da fé é muito importante, porque independente da questão religiosa de cada um, porque quando a gente se derrama e entrega, mas entrega de verdade, nossa oração, nosso pedido, tudo que, por mais que tenha ciência que explica, né, tudo, algumas coisas, mas tem Tem algo coisas que a que ciência não às se vezes nem sempre explica. explica, né? Tem algo que você vive só um É. milagre, é só a fé. Então, isso daí a gente tem que falar, tem que divulgar. Quem tiver uma fraqueza nesse momento, que busque ajuda, busque rede de apoio, busque pessoas do lado, porque por mais que eu tô do lado dele, eu não sei o que ele passou. Mas eu sei o que eu passei e o que eu consegui superar junto com ele, né? São visões diferentes, né? De ângulos diferentes, né? Ela do lado de cá e eu do lado de cá, né? Mas um apoiando o outro ali, um dando a mão para o outro. Então, isso foi fundamental. Com certeza. Só quem vive uma dor pode saber como ela é, a dor que for, né? É. Isso me fez lembrar, eu vou contar para vocês assim, uma das coisas pelas quais me criticam e talvez outras pessoas se identifiquem com isso, né? Eu reconheci no seu discurso, Helder, um traço que é muito parecido com um que eu carrego, faço questão de carregar e não tô nem aí que me critiquem, que é a minha facilidade de me sentir grata. E por que que eu sou criticada? Porque sabe que tem o povo, ai, esse povo da Gratilux, não sei o quê, né? Mas existem pesquisas que mostram que quem tem gratidão, quem tem a facilidade de se sentir grata por coisas pequenas da vida, por um dia bonito, um pôr do sol, um abraço que você receba, tem mais estabilidade emocional, né? Então, a gratidão, de fato, é um sentimento genuíno, é um estado de espírito genuíno que a gente consegue enxergar motivos para agradecer. E você fez uma lista completa. Então, eu tenho, felizmente, muitos pacientes que numa primeira consulta chegam para a gente detonados, como você estava, e ao longo do processo, muito antes de curar, ao longo do processo, eles conseguem perceber que o zumbido é como se fosse eu falo que a vida é uma escola que nunca termina, né? Sim, Eu sim. participo, vou fazer um parágrafo aqui, né? Eu sou filha de geninho, eu ia bem na escola em muitas matérias, mas eu tinha um bode com história e geografia que eu nem conto para vocês, né? Passei na medicina da USP de cara, mas não fui bem em história e geografia. Por sorte, eu fui muito bem no resto, senão acho que eu não teria passado. Mas por que que eu estou falando isso? Porque com esse exemplo, eu posso dizer para vocês que a vida apresenta muitas coisas que são como história e geografia para mim. Enquanto um monte de gente tem facilidade, eu tenho dificuldade, tá? Então, a vida vive me botando coisas de história e geografia na frente. Mas talvez essa questão da gratidão me faça respirar fundo, ok, qual que é a questão que eu tenho que resolver e vamos resolver sem ir para o fundo do poço, porque eu já fui lá 27 anos atrás e não quero voltar nunca mais, né? Mas então, essa coisa da gratidão, eu falo que eu sou criticada, né? Mas a ideia é que, como a vida é uma escola que nunca termina, para mim ela vai ter muita história e geografia, e talvez para alguns tenha matemática, física, química com dificuldade. A questão é que o zumbido que aperta a gente em alguns níveis aqui por algum tempo pode ser um professor que vai mostrar para você que aquela matéria que você tem dificuldade
pode não ser do jeito que você imagine, só porque aquele professor é um chato de galocha e te cobra uma performance acima da média. Você vai lá, estuda, 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 faz a matéria, faz a prova e passa, tá? Então, bem metaforicamente falando, a questão é que o zumbido pode ser o que leva a pessoa, às vezes por desespero, leva a pessoa a caminhos que ela não tinha pensado antes. Desde Sim. mudar a alimentação, fazer terapia, tomar medicamento quando não acredita ou não gosta de medicamento. Então, assim, ok, gente, agora que eu tô melhor, deixa que eu sigo, porque eu já entendi o caminho. Faz sentido, Helder? Sim, totalmente, totalmente faz sentido, claro. E é assim mesmo, ele te traz esse aprendizado, tá? Por exemplo, veio o zumbido, tá, tudo bem, tô lidando, tô buscando, tal, tal, mas e o tanto de coisa que eu aprendi, o tanto de coisa que eu melhorei? E se às vezes eu não tivesse, entendeu? Então, assim, aquele ditado, há males que vem para bem, né? A É mais mais. ou menos assim, É há isso aí. males que vem para bem, né? Muito bom. E agora, como a gente está no finalzinho já da live, eu quero primeiro convidar a equipe de apoio, né? Os 4 que estão aí digitando, deixem uma mensagem aqui para quem está assistindo a gente. Aí já vai pensando na sua mensagem também. E quero só para finalizar com vocês aqui uma mensagem breve de cada um para quem está assistindo e ainda vai assistir durante a próxima semana. Vamos lá. Dani, começa? Ai, tenha fé, em primeiro lugar, acolha enquanto pessoas que estiverem do lado de alguém, acolha, dê os braços, dê as mãos, dê o colo, dê tudo que precisar, porque as pessoas estão precisando. Eu acho que eu convidei até a minha prima Josi, que tá na live agora, foi uma pessoa que, assim que eu postei, me chamou, e a gente tem que estender a mão mesmo, e eu quero muito isso, a doutora, eu já falei isso com ela já, eu quero realmente estender a mão, e eis-me aqui, né, para poder ajudar e compartilhar da minha experiência quantas vezes for preciso para Ajudar poder as ajudar as pessoas, pessoas. isso. Quem está do lado das pessoas que estão sofrendo, porque eu sei que às vezes muitos que estão aqui não tem uma pessoa com quem compartilhar, não tem às vezes a mesma sorte que o Elder teve, outras pessoas têm, porque alguém para entender e acolher, né? Não deve ser tão simples, ainda mais algo que é abstrato, né? Como o zumbido. Então, Isso aí. acolham, Muito bom. acolham e as coisas vão dando certo. Muito bom. E você, Helder, para fechar? Acolhimento, acolhimento sempre, tá? Acredita no processo e comemore cada conquista sua. Desde que seja um grão de areia, mas é elevada. Porque para você encher um copo, você precisa de vários grãos. Então, são várias conquistas que você vai conseguindo ao longo do período. Comemore e gratidão sempre. Sempre, sempre. Abraço Concordo. a todos, ó. É assim mesmo. E você, Caio? O que você deixaria de mensagem aí final? Otimismo para a vida. Não existe problema sem solução. A solução depende da busca. Então, vamos sempre buscar que os caminhos se abrirão e a solução aparecerá. É a mudança de frequência, né? Que foi exatamente o que aconteceu. A mudança aparece, a ajuda aparece quando a gente está aberto, não tanto no desespero, mas no pedido, né? Na mentalidade. Muito bom, muito bom. A gente quer lembrar aqui só uma coisinha, que já já eu vou falar para você, vou falar já. Uma das coisas que, além da gratidão, eu acho que faz muito sentido, que eu faço disso um meio de vida também é terapia do abraço. Quem me conhece presencial sabe que eu Eu, sou você veio em do branca. abraço. A hora que você conecta coração com coração, meu, não tem, né? Não tem para ninguém, né? Então, já eu vou pedir um abraço aí para vocês dois, mas que eu quero deixar aqui, como a gente fez essa live motivada,
por essa questão da dor enorme. Eu quero terminar do jeito que eu comecei, que é validando o sofrimento profundo, que a gente não tem direito de minimizar. E, portanto, o entendimento o acolhimento é o melhor caminho, como todos eles já falaram, né? Mas justamente para as pessoas que não estão vendo saída, sempre tem saída. Sempre tem saída, mas você precisa ser o primeiro a ter a vontade de buscar uma saída, de acreditar numa saída, e que quem fala que não tem, não tem, não tem, deve ser ignorado e não realçado. Deve ser corta essas pessoas da sua vida que te colocam para baixo, porque fundo do poço a gente não precisa, tá? Então eu quero ver um abraço de vocês dois, daquele que a gente fala assim, ai, que fofos, que fofos. E eu vou abraçar meu paizão aqui, né, paizão? E aqui, como a gente está com muita gente, eu quero chamar a Sônia e a Vivi aqui para um abraço coletivo que simboliza a força do apoio. Ó, minha irmã, ó a cara de pestinha, a minha madrasta ou namorada do meu pai, sei lá como é que vocês se chamam, já virou minha madrasta que eu já assumi aqui, né? Então, com amor, com vontade, com essa coisa gostosa do coração, essa frequência mais alta, a gente tem um apoio, como o Helder falou, nasce uma força que a gente às vezes não acredita, mas quem está do lado e acolhe, às vezes é o instrumento para dar essa força, para reativar essa força que está dentro de cada um, né? Fé, exatamente, fé. Na religião que for, é acreditar, tá? Então, casal, vocês são uma maravilha que veio parar aqui na live, graças ao zumbido do Helder. Isso. Graças ao zumbido do Helder, e hoje está fazendo com que vocês possam ser ouvidos por muito mais pessoas, porque o poder de transformação que vocês têm, sendo prova social, junto com o lado científico, né, do meu pai e com a minha experiência clínica, é enorme. Então a gente vai torcer para que essa live chegue realmente a muito mais pessoas Com do que certeza. qualquer outra, tá? Então eu vou postar a live e a gente conta com vocês também para que isso possa ser espalhado e quem sabe ainda a gente faça o finzinho deste domingo chegar notícia boa na vida de mais certeza. pessoas para que a nossa Com semana certeza. seja maravilhosa, tá bom? Com Então, certeza. um beijo e aí um abraço virtual para vocês, que Obrigado também para leva vocês energia. também, viu? Um abração. Até mais, gente. Um abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.